Bom, como sempre, tentando ser breve, tentando ser útil, tentando ser prático, tentando ser inteligente. Bom, a qualquer pessoa que tem um mínimo de informação e um mínimo de bom senso, será fácil perceber que o José Dirceu, ele tem o perfil do clássico revolucionário, né? Aquele típico revolucionário de meados do século XIX até meados do século XX, vamos dizer assim, né? Tipo que está disposto a tudo. O professor Olavo uma vez explicou numa palestra sobre ética, teoria do Estado aqui no Paraná, que uma pessoa disposta a esconder a verdade, ela vai até as últimas consequências, né? Então, o que aconteceu alguns dias atrás foi que o José Dirceu soltou uma declaração em que ele, assim, basicamente ele lança uma ameaça à nação brasileira, né? E a gente sabe que, também, para qualquer pessoa que tem um mínimo de informação sobre o movimento comunista internacional, sabe que os comunistas são uma ameaça até para os próprios comunistas. Assim como há muita gente iludida dentro da igreja, né? Vamos dizer assim, pessoas que não estão entendendo o que é a doutrina católica, por exemplo, mas estão lá sentindo-se muito próximas de Deus, mas não estão compreendendo. Da mesma maneira, muita gente boa está iludida com o comunismo. Não estou dizendo que a Igreja Católica é ruim, ao contrário, eu sou católico, mas muita gente está lá dentro e muitas vezes até acaba denegrindo a imagem da Igreja Católica, justamente por não ter a capacidade de compreender. E muita gente acaba fazendo propaganda do comunismo justamente por também não ter capacidade de compreender a natureza desse movimento. Não é só um movimento, é uma cultura, é uma filosofia, é uma política, como o próprio professor Olavo já explicou. Então, quando o José Dirceu solta essa ameaça, ele não está levando em conta quem está a favor ou contra o comunismo. Ele está simplesmente soltando uma ameaça. O PT vai tomar o poder, porque na mente torpe e obsessiva dele é só um partido como o PT aqui no Brasil que vai realmente trazer um bem-estar, que vai realmente, vamos dizer assim, fazer progredir a nação para o melhor caminho, seria o do socialismo, em que todos desfrutarão de igualdades, menos o José Dirceu e os outros membros da cúpula petista que vão desfrutar de alguns benefícios a mais do que a massa, que eles pretendem comandar de forma totalitária, porque é só assim que funciona o comunismo. E o revolucionário, ele pensa assim. O revolucionário, em geral, para dar um resumo, eu ainda tenho muito que aprender sobre o assunto, né? Mas do pouco que eu sei, assim, expressando, ele tende, o revolucionário, linha radical como José Dirceu, a cada declaração pública que ele faz, em geral ele revela muito não só da sua obsessividade, né? Da sua obsessão por se atingir as metas do movimento revolucionário de esquerda, como também ele revela muito da sua própria personalidade, ou seja, do seu próprio caráter, né? Que, vamos dizer assim, por mais corajoso e resistente que seja, né? Dentro da luta, dentro do atrito, dentro do conflito, ainda assim é um caráter torpe, é um caráter, vamos dizer assim, brutal, é um caráter que está disposto a tudo, entendeu? Inclusive a passar por cima dos seus, para chegar àquela meta que foi definida por Karl Marx, lá em meados do século XIX, no Manifesto do Partido Comunista, e que se tornou basicamente um lema, né? Inclusive, as pessoas podem assistir o The Soviet Story, o já clássico documentário que fala das relações entre o nazismo e a União Soviética, fala do Holocausto, do Holodomor, e lá você tem uma série de referências aos escritos de Karl Marx, e num deles você tem lá um trecho da Gazeta Renana que Karl Marx escreveu entre 1848, né, ele escreveu alguns artigos entre 1848 e 1849, em que você tem lá que para que o comunismo atinja as suas finalidades é necessário que todo o lixo racial seja eliminado. E é muito fácil, enquanto todas esses artigos da Gazeta Renana, né, sobre a responsabilidade de Karl Marx estão à disposição da internet, traduzidos em inglês, francês, acho que até em português já tem.
é fácil ter essa informação. Então a gente sabe que todo o movimento comunista, ele não vai nunca se dar de forma passiva, né? Mesmo com a proposição da Revolução Cultural de Antônio Gramsci, ainda assim, o Gramsci, ele, vamos dizer assim, ele sustenta uma linha. Existem diversas linhas para se, vamos dizer assim, se realizar, levar às vias de fato uma revolução. Uma revolução de tipo socialista, esquerdista. E, obviamente, a linha mais radical, mais violenta, ela nunca vai estar de fora da jogada, né? Conforme as coisas andam, que nem aqui no Brasil, na medida em que pessoas extremamente competentes e geniais, como o professor Olavo de Carvalho, conseguiram despertar todo um rol, né, de estudantes e de jornalistas que passaram também a pesquisar junto com ele sobre toda a questão do movimento gramscista, muita coisa começou a ser descoberta, muitas investigações começaram a ser realizadas e muita coisa veio à tona. Muitos esquemas foram revelados. Então o que acontece? Se tenta voltar para a questão do radicalismo, da via violenta. Sempre vai ter. O comunismo, ele é adaptável a tudo. O próprio professor Olavo já explicou, e você confere isso realmente em grandes manuais de marxismo-leninismo, que o comunismo vai se adaptar a tudo para que, né, possa atingir a sua finalidade, né? Todos os dirigentes dos partidos comunistas no mundo todo, eles estão dispostos a isso. Eles nunca vão perder o fio da meada, eles são extremamente consistentes. Mas eles vão conseguir ou arquitetar por si, ou arregimentar pessoas geniais que consigam arquitetar isso, né, para levar adiante, né? E o José Dirceu, na verdade, sendo o clássico revolucionário, até um pouco antiquado, ele de fato ele não esconde o que ele pretende. Mas o problema é que o descaramento a que se chegou a coisa, e você vê assim, sob os olhos, assim, diante dos olhos da mídia do Brasil todo e até do mundo todo, e ainda assim os jornais da TV aberta sequer noticiam uma coisa dessa, né? Quer dizer, o José Dirceu, ele é um cara que está disposto a tudo, disposto a passar por cima de quem quer que seja, para que o PT volte ao poder. E antes que qualquer pessoa ache que o José Dirceu é uma vítima, é só você pegar. Você pode ler, por exemplo, até o Zuenir Ventura. O Zuenir Ventura é um jornalista, um escritor de esquerda. Então você pega ali o capítulo aqui no 68, ano que não terminou, você tem lá, Certo Cheiro de Pólvora. E o capítulo começa com um excerto do próprio José Dirceu, numa entrevista que ele deu à época, todos os conflitos que surgiam ali entre as faculdades. Ele organizava, ele era o ponto central. Nesse próprio capítulo aqui, Certo Cheiro de Pólvora, você tem ele é o personagem central. Era ele que estava coordenando toda aquela baderna entre as universidades, a Mackenzie e a USP. E depois que toda a confusão foi armada e que prejuízos surgiram para os dois lados e pessoas saíram prejudicadas, né? Ou pessoas saíram, ou uma boa parte da juventude acabou sendo doutrinada a se alinhar nas milícias de esquerda, o que acontece? Ele vem se fazendo de vítima, né, em resposta a uma entrevista, da maneira mais cínica possível, tal como essa declaração dele aqui. Eles tinham carabina e metralhadora, e nós tínhamos apenas foguetes, pedras e molotov. Para qualquer pessoa que conheça um pouquinho sobre o que são armas de guerra, sabe que, né, um coquetel molotov não é brincadeira, né? Ou seja, o que os terroristas islâmicos fazem diante de Israel? Tem um aparelhamento, conforme as informações que eu também tenho. Israel tem um aparelhamento bélico muito mais avançado do que da nação islâmica, né? O que não impede que a nação islâmica, mesmo com um aparelhamento muito inferior, ultrapassado, arcaico mesmo, deixe de ser truculenta, deixe de ser violenta, porque não está aí
Quando o José Dirceu solta uma declaração dessa, eles vinham com metralhadoras e carabinas. Tá, o cara pode ter uma metralhadora, uma carabina, mas ele só atirar dentro da lei. Ele só atirar para se defender, de uma maneira muito justa. Agora, uma pessoa disposta a querer promover a baderna, a querer promover um caos revolucionário, para se desestabilizar a coisa, ele usa tudo. Ele usa pedra, usa coquetel molotov, ele usa foguete, né? Ele usa pedaço de pau, ele usa tudo, meu filho. É como esse bando de black bloc, bando de vagabundos que não representam nada ao povo brasileiro, usam qualquer coisa. E ainda saem depredando tudo, além de quebrar tudo, saem pichando tudo. Então, tanto faz. A pessoa pode estar, uma nação, por exemplo, como Israel, pode estar muito bem armada, muito bem preparada para uma guerra, mas eles não estão fazendo guerra, eles estão apenas se defendendo. E o José Dirceu está ali se fazendo de vítima, porque eles têm um armamento muito inferior. Quer dizer, o pensamento dele é de promover guerra e confusão e violência o tempo todo. Ele é um cara que pensa só pela via da violência. Ele não é um patriota brasileiro, é um patriota cubano. Ele é um cara que só pensa em fazer valer todos os princípios do comunismo internacional aqui no Brasil. Portanto, é José Dirceu, né? E esse é um recado que vai diretamente para o José Dirceu. Você é um velho filho da puta. Você tem que estar na cadeia, você tem que voltar para a cadeia, que é o teu lugar. Você não representa a nação brasileira, tá? Você tem que ficar na cadeia e aqui, ó, é sentar a jalasca, tá? É isso que você merece. Você tá no meio da ralé na cadeia, né? E sentir no seu rabo o que é de fato ser um revolucionário.